Bom dia, igreja. A graça, a paz, o amor e a misericórdia do nosso Deus estejam presentes em nossos corações nessa manhã. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 6. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 6. Vamos estar lendo alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor. No ano 480, versículo 1. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, este é o segundo mês, começou a edificar a casa do Senhor. Versículo 14. Assim edificou Salomão a casa e a arrematou. Versículo de números 23 e 24. No Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Cada asa de um querubim era de 5 côvados. 10 côvados havia, pois, de uma a outra extremidade de suas asas. Capítulo 8, versículos 6 e 7. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e, do alto, cobriam a arca e os varais. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, nessa manhã estamos em Tua presença e pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas, para que possamos estudar a Tua palavra e por meio dela sermos alimentados. Fala, Senhor, ao nosso coração e dá-nos conhecer da Tua santa revelação. Faz assim, Senhor, por intermédio do Teu Espírito Santo nos nossos corações, oramos no nome de Jesus. Amém. O título do sermão dessa manhã é Uma Casa para Yahvé. Uma Casa para Yahvé. Do versículo 1 do capítulo 5 até o versículo 9 do capítulo 9 do primeiro livro dos Reis, a Bíblia narra a história das grandes edificações de Salomão, dentre as quais, sem dúvida, se destaca o Templo de Jerusalém. A narrativa traz a lume o coração do rei Salomão, o seu esmero na construção e na dedicação do templo, a dedicação do povo de Deus, todos os preparativos, o empenho para a obra e, finalmente, a dedicação do Templo de Jerusalém, num culto sem igual na história de Israel. Qual era o contexto histórico? Era comum à época que os cultos às divindades fossem realizados nos lugares altos. E o que eram os lugares altos? Eram lugares de culto e de adoração, que, aliados às árvores frondosas, eram utilizados os rituais de sacrifícios oferecidos às divindades pagãs. Se tratavam de santuários rústicos, aparelhados com ídolos, de acordo com 2 Crônicas, capítulo 33 e 19. Postes ídolos, pedras grandes fixadas à terra e altares de pedra para sacrifícios de animais. Alguns santuários possuíam tendas ou pequenas edificações usadas para guardar utensílios de culto e servir de apoio aos sacerdotes pagãos. Essas edificações também eram chamadas de casas, as casas das divindades. Mas o fato preponderante para o entendimento nosso é que o culto a Yahvé também era realizado nos lugares altos, dos quais o principal era Gibeão, conhecido como o grande lugar alto, está em 1 Reis 3, versículos 2 e 3, e 2 Crônicas, no capítulo 1. O desejo de construir uma casa para Yahvé não nasceu no coração de Salomão, nasceu no coração de seu pai, Davi. O fato de Yahvé ser cultuado nos lugares altos, da mesma forma que as divindades pagãs, feria o coração de Davi. Ele entendia que Yahvé necessitava de um tratamento especial, de um tratamento diferente. Enquanto ele próprio, o rei, habitava em casa, não era justo que Yahvé, a arca do Senhor, estivesse numa tenda. Por isto, era necessário edificar-lhe casa. E assim nasceu o desejo. Mas não foi Davi quem construiu o templo, porque o tempo de Davi foi um tempo de guerras, de derramamento de muito sangue, e o encargo ficou para o seu filho Salomão. Salomão assume o reino,
E para iniciar o seu reinado, ele logo de imediato começa os preparativos para a edificação da casa do Senhor. Dos capítulos 5 a 8 do 1º Reis, nós encontramos a narrativa desde os preparativos para a construção do templo de Yahvé até a sua consagração em Jerusalém. Tal foi o empenho de Salomão, que, de acordo com Donald Wiseman, o gasto anual com a construção do templo consumiu 3/4 de todas as receitas da corte do rei Salomão. O templo ocupava um lugar de destaque no terreno, construído dentro da cidadela de Davi, num lugar especial, lugar elevado e isolado, ocupava uma porção de destaque no terreno, de forma que todas as partes de Jerusalém era possível contemplá-lo, tornando então um objeto de orgulho para os hebreus e de admiração para muitos estrangeiros. O templo era extremamente suntuoso, construído na eira de Araúna, comprada a dinheiro por Davi. O templo tinha uma planta que seguia basicamente o desenho do tabernáculo do deserto, porém com dobro de tamanho, e era constituído por um hall de entrada, vestíbulo ou pórtico, um santuário, santo lugar ou nave do templo, e ainda por um santuário interior chamado de Santos dos Santos ou Santíssimo Lugar, erigido com os materiais mais preciosos encontrados e edificado com a mão de obra mais especializada de sua época. O templo era um orgulho para Israel. Ocupava não somente um destaque no terreno, mas também no coração dos hebreus, porque o templo simbolizava a unidade nacional daquela nação, a força de Israel e sua preponderância entre todos os povos da terra, e tudo por causa da presença santíssima do onipotente Yahvé. E eu quero destacar alguns aspectos importantes nesse passo das Escrituras, que vai do capítulo 5 ao capítulo 9, eu gostaria que vocês estivessem atentos. Em todo o passo abordado das Escrituras, queremos destacar 4 aspectos. Primeiro, as pedras de valor. 1 Reis, capítulo 5, versículos 18 a 19, vai dizer: mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas e pedras lavradas para fundarem a casa. Lavravam-nas os edificadores de Salomão e o Girão e os giblitas, e preparavam a madeira e as pedras para se edificar a casa. Todo um trabalho e toda uma atenção na escolha dessas pedras. Todas essas construções, está em 1 Reis, capítulo 7, versículos 9 a 12, eram de pedras de valor, cortadas à medida, serradas para o lado de dentro e para o de fora, e isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o átrio maior. O fundamento era de pedras de valor, pedras grandes, pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados, ou seja, de 5 metros e de 4 metros. Por cima delas, pedras de valor cortadas segundo as medidas e cedros. Ao redor do grande átrio havia 3 ordens de pedras cortadas e uma ordem de vigas de cedro. Assim também era o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Pedras escolhidas, pedras preparadas. O historiador Henry Halley afirma que o arqueólogo Barclay, em 1852, descobriu a caverna de onde foram retiradas essas pedras. Um cuidado minucioso e extremamente difícil. Segundo aspecto que quero destacar, os sacerdotes e o seu ofício. 1 Reis 8, de 3 a 6, vai dizer: vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor, e a levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a sua congregação, que se reunira a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, mas na realidade não era o rei, e sim os sacerdotes, diga-se de passagem, que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. 1 Reis 8, de 3 a 6, 10 e 11, vai dizer: tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor.
Vimos as pedras, agora estamos vendo o ofício dos sacerdotes. E queremos destacar, em terceiro lugar, a figura do rei. 1 Reis 6, de 1 a 2, nós já lemos uma parte do versículo, vamos ler outra parte, que diz: a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O rei estava sempre presente na construção do templo do Senhor. Reparem, Salomão separou 30.000 trabalhadores para a edificação do templo. Enviava turnos mensais de 10.000 homens ao Líbano para buscarem madeira. Separou 70.000 ajudantes para a obra e 80.000 talhadores de pedra. Designou 3.300 mestres de obra. E claro que não haveria aqui tempo para falar do ouro e dos metais, das madeiras usadas, do trabalho dos artífices, das peças, das colunas de bronze, do mar de fundição, dos utensílios das peças de ouro, da ornamentação das portas de madeira de oliveira e de todo o design do templo. Tudo da melhor qualidade, não houve economia. Por quê? O fato era que o coração de Salomão estava totalmente dedicado à construção de uma casa para Yahvé. O templo levou 7 anos para ser construído. Eu quero destacar, em quarto lugar, a presença constante de Yahvé. Perceba, podemos notar a presença de Yahvé de 2 formas diferentes. A primeira, de uma forma representativa, por meio da arca da aliança e dos querubins. Entendam, na tampa da arca, o chamado propiciatório, havia 2 querubins que estendiam suas asas sobre a arca, cujas faces ficavam voltadas para a arca, indicando que o Senhor Yahvé estava ali, Jeová Shammah. Salomão, então, além dos querubins de sobre a arca, ele mandou fazer outros 2 querubins, só que grandes, em madeira de oliveira, e os revestiu de ouro. Cada um possuía a altura de 5 metros e a envergadura de 5 metros entre a ponta de uma asa até a ponta da outra asa. Os 2 querubins possuíam asas estendidas, de forma que a ponta de uma asa tocava na parede do Santíssimo Lugar, e a ponta da outra asa tocava na ponta da asa do outro querubim. E os 2 de frente para a arca, estabelecendo ali, demonstrando a presença de Yahvé, Jeová Shammah. Deus estava ali, o Deus que habita entre os querubins, como está escrito em Êxodo 25 e 22, 1 Samuel 4:4, Salmos 99:1, e Isaías 37 e 16, um Deus sempre presente no seu templo. Mas Jeová também estava presente de forma real, e nós podemos ver isso na dedicação do templo. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: gostaria que vocês guardassem em seu coração. Louvável ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos de 1 a 3. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agora ouçam. Esse templo, o templo de Salomão, foi destruído pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, no ano 597 a.C., como uma penalidade imposta por Yahvé ao seu povo que se tornou idólatra. Depois do exílio da Babilônia, o sacerdote Zorobabel reconstruiu o templo em Jerusalém. Mas ele era inferior ao templo de Salomão, tanto no tamanho quanto na suntuosidade. O templo, claro, possuía poucos recursos para ser construído. O livro de Esdras relata que os mais velhos, ao verem os alicerces serem lançados do segundo templo, choravam porque se lembravam da suntuosidade e do tamanho do templo anterior. Já os mais novos jubilavam e riam, que se regozijavam porque não conheceram o templo anterior. E aí ali estava a presença do novo templo que seria erigido, e a presença de Yahvé estaria novamente naquele lugar. De forma que foi
usado o profeta Ageu para consolar o coração dos mais velhos, dizendo que o Senhor visitaria a última casa de tal forma que a glória da última casa seria maior do que a glória da primeira casa. Mas o fato, queridos, é que o segundo templo, o templo de Zorobabel, durou 500 anos, até ser substituído pelo templo de Herodes, que foi construído, inclusive, nos tempos de Jesus. Herodes, por sua vez, construiu um templo em mármore e em ouro, de magnificência indescritível para a época, motivo de admiração até por parte dos discípulos de Jesus. A Bíblia diz em Marcos 13, 1 e 2, ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhes disse: vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E o templo foi, de fato, destruído no ano 70 pelos romanos, sob o comando do general Tito. Aqui temos a história de 3 templos: o templo de Salomão, o templo de Zorobabel e o templo de Herodes. Então, o que podemos dizer? Se o templo era tão importante, tão significativo para o povo de Deus no passado, e se o templo serviu para a unidade nacional de Israel, para o desenvolvimento da religião judaica, para a formação da identidade do povo de Deus, e se hoje, ao olharmos para a igreja, vemos que a igreja carece de muitas dessas coisas, que é necessário unidade para a igreja, que é necessário desenvolvimento da fé, que é necessário formação de identidade, então, o que faremos à luz de tudo isso que ouvimos? O que poderemos fazer? Construiremos aqui em Brasília, aos moldes do templo de Salomão, em Jerusalém, um templo, uma réplica, como foi feito há pouco em São Paulo? Não, claro que não. E para nos ajudar a responder essa questão, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 3 a 10. Entendam, queridos. O apóstolo Pedro faz uma releitura da história dos templos de Jerusalém e nos apresenta o verdadeiro entendimento sobre o que as metáforas que os templos do passado eram, na realidade, em face da igreja. O que eles simbolizavam, o que essas metáforas simbolizavam. E diz Pedro: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outro, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, veio essa a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. É o que diz a palavra do Senhor. Vocês se lembram dos 4 aspectos que nós observamos lá em 1 Reis? As pedras de valor, o ofício dos sacerdotes, a figura do rei e a presença permanente de Yahvé. Esses 4 aspectos nos fazem entender a importância da ideia, da noção da casa espiritual de Yahvé. Agora reparem, nós podemos identificar esses 4 aspectos no texto de Pedro. Primeiro, as pedras de valor. Pedro vai dizer que as verdadeiras pedras de valor não eram aquelas do templo de Salomão, nem de Zorobabel, muito menos de Herodes.
ele vai dizer: Cristo é a principal das pedras de valor, Ele é a pedra que vive, Jesus é a pedra rejeitada pelos construtores, Ele é a pedra de tropeço, Ele é a pedra eleita por Deus, Ele é a pedra preciosa, a pedra angular colocada em Sião, a pedra da crença, a pedra principal. E nós não precisamos de outro fundamento que não seja Jesus de Nazaré. Qualquer outro fundamento que vá além desse é anátema, como nos ensina o apóstolo Paulo aos Gálatas. Qualquer outro ensinamento. Mas podemos encontrar referência às pedras não somente à pessoa do próprio Cristo, mas aos eleitos de Deus. A palavra diz que os eleitos de Deus, os verdadeiros filhos do Senhor, são como pedras que vivem. São edificados casa espiritual. O que está acontecendo? Pedro está ensinando para mim e para você, nessa manhã, que a igreja é a verdadeira edificação, porém não física, como foram os templos de Jerusalém, mas a casa espiritual de Yahvé, edificada sobre o fundamento que é Cristo. Cristo é a principal pedra, a pedra viva, e nós somos pedras que, sob Cristo, somos edificados casa espiritual para a habitação do próprio Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. A segunda e a terceira figuras ou aspectos, a figura dos sacerdotes com seu ofício e a figura do rei. Pedro está dizendo no versículo 5, vocês são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, para oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote. Quero que vocês compreendam. No Antigo Testamento era necessária a figura do sacerdote para o sacrifício dos animais. Em Cristo, todos nós somos sacerdotes e oferecemos sacrifícios, não físicos, não mais de animais, mas sacrifícios espirituais, sacrifícios de louvor. E não é só isso. Pedro está dizendo, vocês também são reis, sendo Jesus o Rei dos Reis, e a expressão Rei dos Reis toma muito mais significado e tem muito mais qualidade quando nós olhamos para o povo de Deus e entendemos que o povo de Deus é uma nação de reis. E Jesus é o Rei dos Reis. Os dois ofícios são aqui unificados por Pedro. Os dois ofícios do Messias. O ofício de rei e o ofício de sacerdote. E são aplicados também para o povo de Deus. E nós temos motivo nessa manhã para glorificar o Senhor. Porque nós podemos, por meio da presença do sumo sacerdote, Jesus, apresentar sacrifícios ao Pai. Depois nós notamos também a presença constante de Yahvé. Pedro está ensinando que tudo aquilo que foi prometido a Israel vem a cumprimento na vida da igreja. A igreja é a nação santa, a igreja é o povo de propriedade exclusiva de Deus, a igreja que não era, agora é povo de Deus, a igreja alcançou misericórdia. Vocês se lembram que eu falei há pouco de misericórdia? Como que era o louvor do povo de Israel na dedicação do primeiro templo? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E aqui Pedro está dizendo, essa misericórdia é para a igreja. E nós alcançamos essa misericórdia através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tudo isso implica que Yahvé estará sempre presente na sua igreja, na casa espiritual. Eu quero concluir esse sermão, queridos, dizendo para você que foi decisão do próprio Senhor habitar com o seu povo. E nós somos a casa espiritual de Deus, fato que nos traz duas responsabilidades, de acordo com o texto de Pedro. Primeira responsabilidade, a responsabilidade de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo. Entenda, o templo era o lugar dos sacrifícios. Agora, nós somos o lugar dos sacrifícios. Os crentes em Jesus são as pedras que vivem, que vão compondo a estrutura da casa espiritual de Deus, que ainda está em construção. E enquanto essa construção não está acabada, temos uma missão
a missão que deverá ser cumprida aqui na terra, de apresentar o culto ao Senhor como sacerdotes reis. Agora, qual a importância que estamos dando ao lugar do culto nas nossas vidas? Qual a importância? Se nós somos o templo, se nós somos os sacerdotes reis, se nós apresentamos sacrifícios, qual a importância? Lembre-se, Jesus, como sumo sacerdote, está aqui, pronto para te ajudar. Mas é necessário que você tome posição. Você não vem nessa manhã de domingo aqui para assistir o culto, não é isso, você vem para cultuar. Louvado seja o Senhor. E eu não quero chamar a atenção de ninguém, claro que não. Mas olhem para a qualidade do culto que nesta manhã você apresentou ao Senhor. Reparem nisto. E nos preparemos todas as vezes que venhamos à casa do Senhor, que sejamos preparados para louvar, para adorar o Senhor. Pensem por um instante, se há sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, há também sacrifícios espirituais que não são agradáveis a Deus. Em qual dos dois está concentrado o nosso culto? Segunda responsabilidade, proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O templo de Jerusalém atraía a atenção de todos à volta, judeus e gentios, por causa da beleza, da suntuosidade e tudo mais. Agora, chegou a vez da igreja. A casa espiritual de Deus deve atrair a atenção do mundo inteiro. Como estamos atraindo a atenção? Se é que de fato temos feito. E Pedro resume a salvação como passar das trevas para a luz. E uma vez, isso sendo real na vida do cristão, tendo passado das trevas para a luz, é necessário assumir posição de proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Eis a nossa responsabilidade como casa espiritual. Significa dizer a todos que pudermos que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Significa dizer que devemos proclamar o Evangelho do Senhor em todo o tempo. Os feitos de Deus devem ser proclamados pelo novo edifício, a igreja, a casa espiritual de Yahvé. Temos que chamar a atenção das pessoas. E talvez haja alguém em nosso meio que esteja afastado do Senhor há algum tempo. Ou que talvez ainda não o tenha conhecido. Mas este dia é dia de salvação. E você pode vir a Cristo entregando sua vida em suas mãos. E saiba, meu querido amigo, que há um lugar para você nesse edifício espiritual. Que Deus fale ao seu coração. E eu quero encerrar esse sermão, mais uma vez, com o que disse Ageu, no capítulo 2, versículo 9. Coisa que toma muito mais efeito e tem muito mais significado para a igreja. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Que o Senhor possa continuar falando e ministrando as nossas vidas e nos nossos corações. Faz assim, Senhor, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém.